Eu tenho recebido muitas perguntas sobre como investir, né? Qual é o primeiro caminho que eu preciso fazer para começar a investir, especialmente investir no mercado imobiliário, investir na bolsa de valores, né? O que como funciona o home broker, né? Como escolher a estratégia corretas que pagam dividendos, como escolher as ações que têm crescimento e que também pagam dividendos, né? Ou qual é a melhor estratégia para você criar uma carteira diversificada de investimento que pagam dividendos e que você possa ter uma renda recorrente, né? Que possa de repente planejar aposentadoria, viver de renda, né? Ou criar riqueza, né? Então esse vídeo vai falar especificamente de criar riqueza, tá? Bom, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar de maneira bem simples. Eu me chamo Alcides José dos Santos, né? Eu sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em finanças e também em controladoria e sou um estudioso assíduo do mercado financeiro há muitos anos, né? Adoro estudar, né? Sou aquele estudante que começa a ler um livro e quando o autor cita algum outro autor dentro do livro, eu pesquiso aquele livro, se for um livro de interesse meu, eu compro o livro e leio o próximo livro, até eu ter a compreensão de tudo que aquele livro está querendo me dizer. Porque o livro, eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês começam a ler um livro, hoje, daqui 2 anos, você lê de novo, você amadureceu, você tem mais conhecimento, tem mais vivência, você vê o livro com uma outra forma, né? Então, quando você lê as indicações do outro autor, você vê duas visões diferentes do mesmo tema. Com isso, você tem a compreensão melhor, tá? Bom, mas o foco hoje é te dar dica de como é o mercado financeiro para você tomar decisão ou decisões de investimento e como você criar uma carteira aí de investimento, tá? Eu sempre gosto de falar de maneira muito simples, porque o mercado financeiro ele é bastante complexo, né? Porém, é, tem uma simplicidade nisso. Há uma maneira simples de entendimento de você começar a investir, né? O principal fator é o seu comportamento. Então, quando você pega as pessoas que realmente conseguiram muito patrimônio na bolsa de valores, são pessoas que criaram uma estratégia e seguiram aquela estratégia com constância, né? Eles tiveram determinação, tiveram disciplina de seguir o seu planejamento para conseguir construir algo de sucesso. Então, investir a longo prazo, normalmente, quando a gente observa os principais investidores mundialmente conhecidos, os mais bem-sucedidos, todos eles investiram a longo e longuíssimo prazo. E os juros compostos sempre vai premiar aquelas pessoas que têm paciência de esperar o retorno vier para você, tá? Então, já me apresentei. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alcides. Sou a home broker, né? A home broker, de uma maneira bem simples para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é a home broker, imagine um shopping center, né? Onde você tem diversas marcas dentro de um único complexo logístico, né? De vendas, e você possa estar escolhendo um produto. Pode ser um sapato, pode ser uma roupa, pode ser uma televisão, pode ser qualquer coisa dentro daquele complexo, né, que é um shopping. A home broker é a mesma coisa. Então, a home broker, dentro da home broker, tem diversas marcas, só que nesse caso, empresas, que vendem seus ativos, né, vende a sua participação societária dentro do mercado financeiro e você pode tornar sócio, né, dessa companhia, de qualquer valor, a partir de qualquer valor. Tem muitas pessoas que me perguntam, Alcides, mas com quanto eu começo? Começa com o tanto que você tiver de capital, começa com o tanto que você tiver de possibilidades, né? Existem ações de empresas muito boas, né, com preço muito baixo, e você pode começar a investir.
Evidente que você vai começar a ganhar dinheiro quando tiver uma boa participação, mas como forma de aprendizado, é muito importante que você comece o quanto antes. Você cria uma estratégia, né? E aí você vai certamente comprando, né, mês a mês, ou aquelas pessoas que têm renda variável, que entra dinheiro aí toda semana você compra uma quantidade de ações até você tiver um montante bastante considerável, né? E como que é feito essa distribuição, vamos usar esse termo aqui? Bom, então o ideal, o ideal é você colocar em caixinhas, né? Então vamos colocar em 4 caixinhas. Vamos criar a primeira caixa, uma reserva de emergência. Por que é importante você ter uns recursos em reserva de emergência? Porque na grande maioria das vezes você faz um planejamento financeiro e esse planejamento financeiro acontecem coisas que não estavam dentro daquele planejamento, ou seja, você não planejou a alocação daquele recurso para aquela situação. É algo inesperado, algo que você não imaginava que fosse acontecer. Então, a reserva de emergência serve para suprir emergências, né? Pagar o boleto, pagar uma conta que não estava no seu planejamento a curto prazo, né? Dentro de um ano mais ou menos, né? Então é interessante você colocar uma parte desse dinheiro na renda fixa, né? Para você ter acesso a você ter uma pequena rentabilidade, que o foco não é rentabilidade, mas também você não pode deixar o dinheiro parado. Então você aplica ele numa renda fixa que tem uma rentabilidade, mas que tem liquidez imediata para você, caso vier ter necessidade, você tem como sacar de imediato aquele capital para suprir aquela necessidade. Uma outra caixinha você pode colocar para aposentadoria, para o futuro, de longuíssimo prazo. Então você vai pegar um percentual do seu dinheiro, coloca nessa outra caixinha para você aposentar. Lá na frente, quando você quiser aposentar, você vai ter uma renda através daqueles valores. Então você nunca vai mexer nessa caixinha de recursos que você vai estar colocando lá. Uma outra caixinha você pode colocar para médio prazo. Então, de repente, você tem um sonho, tem um projeto que você queira comprar e você ainda não comprou aquele projeto. Vou te dar um exemplo, uma viagem com a família para conhecer o mundo, por exemplo. De repente você quer comprar um imóvel dos sonhos que custa um certo valor elevado. Você já tem o seu imóvel, porém você quer comprar um outro imóvel. Então você vai fazer um planejamento para conseguir a médio e longo prazo. Então você vai criar uma outra caixinha para essas situações, né? E a outra caixinha, você cria uma outra caixinha de investimento para fazer coisas que a sua família quer. De repente você conversa com a família, o que é importante para a esposa, o que é importante para o esposo, para os filhos, e aí vocês criam uma outra carteira para você estar investindo, mas já pensando a hora que vocês conseguir o objetivo, como exemplo para a viagem. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, vamos fazer uma viagem para tal país, né? Então vocês vão fazendo uma aplicação, já pensando nessa viagem, e aí você cria essa outra caixinha exatamente para essa questão, tá? Por que é importante você dividir o dinheiro, né, em várias caixinhas? Porque se você aplicar, né, uma caixinha de longo prazo, colocar tudo junto, e aí você tem uma necessidade imediata, você vai vender aquelas ações para suprir aquela necessidade imediata. Então, o seu sonho você não vai conseguir atingir, você vai estar tirando desse recurso. Se você tem uma caixinha que é reserva de emergência, especialmente somente para reserva, você vai lá na reserva, tira, usa para aquele momento ali pontual, e aí depois você repõe aquele valor que você tirou, para manter a reserva que você precisa, né? Se você vai fazer uma viagem para o exterior, se você for vender também daquele investimento de longo prazo, você vai tirar, vai sacar o dinheiro, vamos dizer assim, vai vender e vai sacar. Com isso você vai não conseguir atingir o seu objetivo. Agora, se você já tiver uma caixinha específica para aquela situação, aí certamente você vai estar tirando e não vai fazer falta, porque você vai ter outros projetos, e aí, na hora que você fez aquele, você faz um outro projeto e vai dando andamento no projeto familiar, tá? Bom, renda fixa, eu já falei, que é a reserva de emergência, e tem um projeto
longo prazo, de médio prazo, também eu acabei de falar, e o projeto de longo prazo que você vai falar, que eu já falei também. Então, o importante é a criação de valor, o importante é a criação de riqueza. Então, investir é criar riqueza, né? Alcides, mas não é muito complexo, né, você investir, tem que saber um pouquinho de tudo sobre o investimento? Não, é complexo, mas se você estudar, se você dedicar, se for o seu objetivo criar riqueza, criar valor, ter uma liberdade financeira, não é tão complexo como você possa imaginar. Se você começar estudando, se você começar observando o mercado, tem perfil de empresas que adequam perfeitamente a você. Então você pode estar pegando um setor, né, que você ama aquele setor, comece a estudar sobre aquele setor, né? E dentro daquele setor tem uma empresa específica que você curte, que você gosta, você começa a estudar aquelas empresas para ver se realmente ela faz sentido para você, tá? O que é importante estudar? Então, quando você pega os relatórios financeiros da empresa, mas onde eu consigo? É só você digitar, dar um Google, né? Entra lá no Google, digita o nome da empresa que você está querendo estudar e digita RI. Então você vai cair dentro do RI daquela companhia. E lá dentro eles publicam trimestralmente os relatórios trimestrais para você. E sempre tem também os fatos relevantes, que eles vão publicando todas as alterações, todas as mudanças, né, importantes na empresa que vai estar fazendo, eles publicam como fato relevante. E você vai acompanhando. Uma maneira interessante de você acompanhar os fatos relevantes é você cadastrar no mailing da empresa. Então, toda vez que tiver um fato relevante, eles vão disparar no seu e-mail e você vai receber a informação do que a empresa está pensando em fazer. E dentro do RI, você tem os balancetes, né? Lá dentro do RI, você consegue ter acesso a todos os balanços da companhia, dá para você ver como está sendo feita a gestão, como são os gestores, quais são as estratégias que aquela empresa está tomando, o que ela vai fazer para o futuro, o que ela vai deixar de fazer. Normalmente, as empresas compartilham dentro desses relatórios para que você tenha uma visão de como está sendo feita a gestão daquela empresa até aquele presente momento, tá? É claro, todas aquelas informações do passado, contábil, né, elas não vão servir para o futuro. Elas servem basicamente para você ter uma ideia de como é feita a gestão, de como está sendo feita a gestão daquela companhia. Agora, no futuro, é importante você fazer uma projeção de fluxo de caixa. Tá? O que seria isso, Alcides? De maneira bem simples, né? De maneira bem simples, você vai pegar todos os fluxos previstos, né, de caixa dessa empresa, colocar esses fluxos de caixa do futuro, trazer esses fluxos de caixa para o presente, ou seja, você está fazendo uma avaliação do negócio para ver se esses fluxos de caixa é suficiente para remunerar, ou seja, para pagar o seu dividendo, para pagar o crescimento que a empresa vai ter, se compensa você tomar um risco, né, correr risco dela para investir nessa companhia. Então é importante você fazer essa avaliação do negócio para ver se é um negócio que vai pegar no futuro, se é um negócio que não vai, se vai trazer, se é uma estratégia de pagar dividendos, se é uma estratégia de crescimento, né? Então aí a gente tem algumas maneiras de ser remunerado. Uma é pelo dividendo, é quando aquela empresa tem uma, você vai lá no estatuto da companhia, ele vai dizer quanto essa empresa pretende pagar de dividendos, né? Algumas pagam, o mínimo é 25%, tem umas que pagam 35%, outras pagam 50%, e aí você vê qual é a política de dividendos dela, qual é o dividend yield, né, que ela vai pagar por mês, né? Por mês ou trimestral ou anual, cada uma tem uma política de dividendos. Você fazendo isso, você vai ter uma noção de quanto o dinheiro vai retornar para você mensalmente ou trimestralmente ou anualmente. Tá? Uma outra forma é sobre juros sobre capital próprio, que ela também distribui. É como se fosse um dividendos, porém aqui no Brasil ainda não está descontado o imposto. Você tem que pagar o imposto por fora depois. Tá? Então, investir parece muito complexo, mas na verdade é muito simples. Né? Você tem que escolher empresas que pagam dividendos, que têm crescimento e que está a preço muito baixo, que tem bons fundamentos. Né?
pegam empresas grandes, empresas centenárias, que pagam dividendos, empresas que são novas, mas que estão em altíssimo crescimento. Aí você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais apurado, né, sobre o negócio. É um negócio mais arriscado, porque o mercado é mais volátil, você tem que ter um conhecimento mais apurado aí para escolher esse perfil de empresa, mas é muito importante você estudar, né? Então são dicas que eu estou te dando para que você comece a estudar e você vai ver que tem de fato oportunidade, que tem de fato oportunidade de ganho, né? E investir, a meu ver, né? E também ao olhar das pessoas que que ganharam muito dinheiro na Bolsa de Valores, são pessoas que investiram tranquilamente, sem pressa, né, de ter o retorno, e são pessoas que são extremamente simples, né? Vivem de uma maneira muito simples, né? Eu sou simples, eu gosto das coisas simples, né? Eu gosto de viver da maneira simples. É mais barato até para você viver dessa maneira, né? Então você tem um custo de efetivo baixo, com isso propicie, né? Sobra mais dinheiro para você comprar ações, para você investir no negócio, para você investir em algo que você acredita que é importante para você. Tá? Então a simplicidade é muito importante para os investimentos. Tá? Como escolher as empresas, né? As empresas, cada pessoa tem um perfil de empresas que ela conhece muito bem, né? Eu vou te dar 3 exemplos de setores, né? Não é indicação, né, para você investir naquele setor. É para ficar didático e para você ter o entendimento e a compreensão, tá? Então, digamos que você gosta do setor de seguros, por exemplo. Então você vai pegar, estudar o setor de seguro, estudar as empresas dentro do setor de seguro, você vai escolher as empresas que você acredita que podem ser empresas boas para você investir e começa a estudar ela, né? Aí eu gosto do setor bancário, então você faz a mesma coisa, você escolhe, elege, né, a melhor empresa do setor para que ela possa encaixar dentro daquilo que você espera, né? E tem que ser um setor que você gosta, que você vai ser dono daquela companhia. Então você precisa entender qual é o market share dessa empresa, qual é a visão estratégica de negócio dela, o que ela pretende fazer para o lado social, do lado de sustentabilidade. Você observa aquilo que é importante para você vai ser sócio, vai investir no negócio, então você tem que conhecer o negócio como um todo, conhecer o setor como um todo, conhecer os concorrentes, né, como um todo. Então é muito importante você estar analisando com muita calma para que você tome a melhor decisão. E é sempre bom dizer, não tenha pressa, né? Não tenha pressa. E quando você comprou a participação, quando você investiu, é sempre bom você deixar um percentual aplicado num fundo de renda fixa para oportunidades, porque às vezes tem empresas boas que está com preço muito abaixo do valor patrimonial. Então, é onde ocorre, é o famoso PL, né? De repente tem empresa lá que tem, se tiver tiver 100%, significa que não tem, ou se estiver abaixo de 100, significa que você tem uma oportunidade. Então, você vai comprar empresas abaixo de valor, porém empresas boas, de boa qualidade para colocar. E sempre tem oportunidade de você comprar empresas muito abaixo. Na pandemia, por exemplo, as pessoas que tinham dinheiro, tinham essa reserva para compra, foi onde muitas pessoas ganharam muito dinheiro e ficaram multimilionárias com essa estratégia de comprar bem abaixo do valor, empresa muito boa, caíram drasticamente por causa da crise que a gente estava passando. Lembrando, nas crises, normalmente são as melhores épocas para você ganhar dinheiro com investimento, né? Bom, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje são esses. Eu espero de coração que essas dicas possam de fato ajudar você a fazer melhores escolhas, a tomar decisões com mais inteligência, tomar decisões coerentes com aquilo que você imagina. E eu estou compartilhando com você porque eu acredito que realmente isso possa de fato ajudar você a tornar um investidor melhor. Eu gosto muito de estudar, eu vou estudando e vou compartilhando com você de maneira bem simples. A gente sabe que ser dono de uma empresa é bem complexo, né? Tem muitas variáveis, né? Tem muitos estudos que você precisa fazer. E aí quando você pega empresas já atuantes no mercado,
ela já fez o seu planejamento, já executou o planejamento, já está dando lucro, já está distribuindo dividendo, é mais fácil. E aí você não precisa ter um capital muito grande para entrar nesse mercado. Você pode começar de pequeno. Para qualquer um de nós, um pouco capital consegue iniciar os investimentos no mercado financeiro. Bom, mas é importante estudar, tá? Não fique com preguiça, não. A preguiça é o que vai fazer você perder dinheiro lá. Então tem que estudar, não vai comprando, né? Se alguém falou que é bom, você tem que confirmar, estudar direitinho, né? A área que é importante, que é muito importante nessa área, todas as áreas são importantes, mas finanças, né? A contabilidade, que é muito importante, porque grande parte, né? A contabilidade, ela faz parte, é a ciência que fala a língua dos negócios no mundo inteiro. Então, se você tiver um conhecimento aí um pouquinho avançado sobre contabilidade, isso vai te ajudar bastante, né? Para a pessoa que está começando, pelo menos conhecer um pouquinho a fundo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, o fluxo de caixa, né, para você conhecer, e o valor também adicionado, né? Então, esses quatro balanços é importante você conhecer para que você possa olhar lá no RI da companhia e ajudar você a tomar decisão mais importante. E se você tiver dúvida, se você tiver algum assunto que de repente você tem interesse, curiosidade, ainda não sabe, e manda lá nos comentários para a gente, que eu vou ler todas as informações com muito amor, com muito carinho, e respondo para você assim que possível. Eu leio todos, tá? Pode mandar que eu leio todos. Um forte abraço, espero que tenha ajudado vocês. Até mais.